Olá pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA Informações Empresariais e esse é mais um vídeo da gente falando sobre a reforma tributária. Bom, nesses vídeos, nessa série de vídeos que a gente está fazendo, a gente está falando um pouco mais sobre a reforma tributária que foi anunciada pelo governo federal, que ele mesmo fez. Bom, nesse vídeo a gente está seguindo a série, a gente já falou da primeira fase, da segunda fase dessa reforma, e nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre a terceira fase, que diz respeito ao imposto de renda da pessoa física, a reformulação com gastos em educação e saúde. E aqui ao meu lado para falar sobre isso, o Newton Gomes. Olá pessoal, bom, vamos continuar então a nossa série de vídeos, lembrando que essa história do gastos com saúde e educação surgiu no seguinte contexto, né? Segundo estudos lá da Receita Federal, os contribuintes pessoa física, eles exageram um pouco na dedução de despesas com saúde e educação, né? E acabam, evidentemente, pagando menos imposto do que deveriam. Mas legalmente está tudo ok. Então, a ideia seria estabelecer algum tipo de alteração nas regras para que os contribuintes de rendas mais altas paguem mais imposto de renda, né? Então, tem alguns detalhes importantes, a gente vai tentar, eu e a Júlia, vamos tentar explicar, primeiro, a respeito das despesas médicas, e segundo, a respeito das despesas com instrução, não é mesmo, Júlia? Isso aí. Bom, vamos começar pelas despesas médicas, que atualmente a legislação do imposto de renda da pessoa física permite que o contribuinte deduza em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda o valor total efetivamente gasto e comprovado ao longo do período de base em despesas com a sua própria saúde e a dos seus dependentes. Exatamente. Então, é interessante lembrar esse detalhe importantíssimo. O gasto com despesas médicas efetivas, devidamente comprovado, é a única dedução na legislação do imposto de renda brasileiro que não tem limite, né? Despesas com educação têm limite, veremos depois. Os dependentes têm limite, tudo tem algum limite, né? Agora, as despesas médicas não têm limite de valor. Então, é exatamente por isso que alguns contribuintes se valem dessa questão, dessa regra, e acabam tendo vantagem. Parece que é isso que a Receita está querendo restringir, né? Vamos na sequência. Bom, como eu disse, essa dedução não tem nenhum limite de valor. Basta ela ser devidamente comprovada. Então, o contribuinte realmente fez, realmente pagou, tem a comprovação. Convém lembrar que é despesa médica própria do próprio contribuinte, mas também dos seus dependentes que estiverem incluídos na declaração. Então, se ele tiver o recibo, a nota fiscal, ele pode deduzir. Se ele realmente pagou, ele pode deduzir. Não há qualquer limite de valor. Não é até tanto, acima. Não tem limite nenhum. Claro, o limite da renda do contribuinte, né? Muito bem, então vamos discutir mais alguns detalhes importantes sobre isso. Bom, o direito à dedução é bastante amplo, incluindo todos os procedimentos com a saúde, inclusive as despesas com médico, dentista, hospitais, entre outros. Exatamente. Então, essa dedução de despesas médicas, despesas com saúde, ela inclui qualquer procedimento. Pode ser com médico, qualquer especialidade. Pode ser com dentista, pode ser com hospitais, né? Então, laboratórios, todas as despesas no sentido da preservação da saúde do contribuinte e da saúde dos seus dependentes, pagou, tem comprovante, é dedutivo. Tem algum limite? Não tem limite, né? Então, tem esse problema. E tem um problema, digamos assim, nesse sentido, é mais grave ainda, que é o que, Julia? São dedutíveis também as despesas com profissionais ou estabelecimentos domiciliados no exterior. Aí está o grande problema, né? Se a gente falar, por exemplo, dos contribuintes de alta renda, se ele tiver algum problema de saúde, claro, ele vai se socorrer
dos profissionais aqui no Brasil. Mas nada impede, por exemplo, se ele tiver dinheiro suficiente, que ele se socorra de médicos americanos, de médicos franceses, de médicos ingleses, ou que ele seja hospitalizado no hospital da Alemanha, entendeu? Quer dizer, não existe nenhum limite, basta ele pagar e ele tiver o comprovante, ele pode deduzir. Este é um problema, é claro, você pode falar, mas a pessoa que não tem renda alta também pode fazer isso aí, pode. Acontece que a sua renda não é tão alta assim, né? E ele também nem tem dinheiro para se valer desses benefícios, né? Quer dizer, o rico paga muito imposto porque tem muita renda e ele precisa encontrar aquilo que seja dedutível. E um mecanismo fantástico para ele reduzir o imposto a pagar, certamente, são as despesas médicas, principalmente as despesas médicas que são feitas no interior, com profissionais ou com pessoas jurídicas. Mas vamos na sequência. Bom, o objetivo dessa limitação que o governo pretende é restringir o direito dos contribuintes de maior renda, que acabam, em algumas hipóteses, fazendo deduções de valores muito altos. Exatamente. Então, na entrevista que o secretário da Receita Federal fez, quando apresentou esse tal projeto, dentre eles a questão das despesas médicas, ele disse, não, olha, o que nós pretendemos é fazer uma restrição na dedutibilidade para os contribuintes. E, evidentemente, isso vai atingir especialmente os contribuintes de maior renda, porque são eles que se valem desse estratagema para pagar menos imposto, né? Absolutamente ilegal, não estamos dizendo que isso é ilegal. Está previsto na lei que ele pode deduzir. Tem a comprovação, foi com você, foi com o seu dependente, pode deduzir efetivamente pago. Esse é o problema. É legal, mas causa um certo problema de injustiça fiscal. É por isso que a Receita Federal, pelo menos no projeto que ela anda alardeando aí, ela está querendo corrigir esse tipo de, digamos, distorção que existe hoje na legislação do imposto de renda da pessoa física brasileira. Mas não foi só isso que ele disse, não. Ele também falou das despesas com instrução. Isso aí. Bom, todas as despesas devidamente comprovadas e efetuadas pelo contribuinte ao longo do ano calendário relativas à matrícula e às mensalidades nos estabelecimentos de ensino, consigo próprio ou seus dependentes listados na declaração, são dedutíveis. Muito bem, isso também é interessante, né? Porque essas despesas com instrução, elas são dedutíveis, mas elas têm algumas restrições já na legislação atual. Elas não são assim tão liberais quanto são as despesas médicas. As despesas com instrução, com escola, com estudo, qualquer coisa, elas sempre têm algum tipo de limite, né? Um dos limites que é perfeitamente, e até muitos contribuintes se revoltam contra isso, é que o que é dedutível como despesa de instrução na pessoa física é o valor da matrícula e o valor das mensalidades. Ora, e pergunto, e os livros? E os cadernos? E os instrumentos necessários para o aprendizado, para o curso? Esses não são dedutíveis, né? Então, essa é uma restrição que gera muita dúvida a respeito dos contribuintes e eles acabam não entendendo exatamente o que é isso. Mas vejamos qual é o escopo da dedutibilidade dessas despesas. Quais são essas despesas, afinal de contas? Os valores dedutíveis devem se referir ao seguinte: educação infantil, ensinos fundamental, médio e superior, pós-graduação e educação profissional. Exatamente. Então vejam que a dedutibilidade da despesa com instrução, ela inclui todo tipo de curso, desde a educação infantil, vai indo pelo fundamental, médio, superior, pós-graduação,
mestrado, doutorado e também educação profissional, né? Então, nesse aspecto, realmente ele é muito interessante, embora haja, voltando a repetir, haja uma restrição, porque o que é dedutível não são todas as despesas para estudar. O que é dedutível são todas as despesas relativas à matrícula e relativas às mensalidades que são pagas para estudar. Muito bem, mas aí nos gastos de instrução tem um outro problema muito sério, né? E que a gente não entendeu bem o que a Receita está querendo fazer. Vejamos esse maior problema dos gastos com instrução. Bom, nesse caso, há um limite anual de no máximo R$ 3.561,50 por pessoa. O limite é individual por estudante, o que significa que, no caso, o valor gasto com uma pessoa seja no ano superior ao limite, não poderá ser compensado com outro estudante que tenha tido uma despesa menor. Muito bem, então vamos imaginar uma situação prática. O pai estuda, faz lá uma faculdade. A mãe também estuda, faz outra faculdade. E além disso, eles têm 2 filhos, né? Um estuda aí no colegial, enfim, estão lá. Muito bem, e eles, claro, como são escolas particulares, têm que pagar a matrícula, têm que pagar a mensalidade e assim por diante. Só que, porém, a dedutibilidade atual, ela é limitada a um valor. E esse valor anual é até R$ 3.561,50, como a Júlia acabou de ler, por pessoa, por estudante. Ora, se a gente dividir 3.604 por 12, isso dá R$ 300 por mês. Eu perguntaria, onde é que nós temos uma escola particular, principalmente na zona urbana, uma escola particular cuja mensalidade é R$ 300 ou menos? Claro que não, né? Nós temos 500, 1.000, né? Aqui no estado de São Paulo, aqui em Sorocaba, por exemplo, nós temos faculdade que a mensalidade é 1.500, 2.000, 2.500, né? Então, realmente, por mês, né? 1.000 por mês, 2.000 por mês. Ó, se você pegar R$ 1.000 por mês, multiplicar por 12, são 12.000 de despesas com gasto com instrução. Ora, 12.000, o limite que é pago efetivamente, quando o limite é de apenas R$ 3.565,50. Realmente o limite é muito baixo, né? E além disso, nós temos outra dificuldade. Por exemplo, imagina um casal que ele tem o seu filho que estuda, vai lá, faz na faculdade de Direito com a Júlia lá, né? É companheira de ensino lá na classe da Júlia. E paga por mês, digamos que seja R$ 1.000, né? Ora, não pode deduzir tudo, né? Só pode deduzir até R$ 3.561,50 no ano, que daí é algo em torno de R$ 300. Mas, então, ela vai deduzir, vai reduzir até ali e o resto praticamente perde porque é indedutível. Agora, suponha que esse casal tenha um outro filho, criança ainda, que está numa escola infantil, etc., e paga R$ 200 por mês. Ora, R$ 200 por mês, né, ele é menos do que os 300, né? Então, em princípio, R$ 200 que é pago de matrícula e mensalidade do filhinho, do mais novo, etc., ele é totalmente dedutível. Mas daí vem a pergunta, se um filho paga 1.000, tem excesso, são 12 por ano. Se outro filho paga 200, vai faltar 200 vezes 12 dá 2.400. A pergunta é o seguinte, esse filho pequeno, que tem uma despesa aquém do limite anual de R$ 3.561,50, o valor que está faltando para ele pode ser usado daquele outro filho que ultrapassou o limite? A legislação responde não. Quem pode deduzir até R$ 3.561,50 é aquele que paga isso ou mais. O que sobrar dele não pode ser utilizado no outro filho que não paga isso, né? Quer dizer, então, além de um limite muito pequeno, em alguns casos, né, se pegar determinados cursos é muito mais do que isso, além disso nós temos esse problema por pessoa.
né? Por quê? Porque o excesso de um não pode ser compensado com outro estudante que tenha uma despesa menor. Realmente um problema. Então, vejam, se você comparar o gasto com despesas médicas, que tem uma legislação totalmente liberal, que não tem limite de valor, desde, claro, devidamente comprovado, etc. Se você comparar essa legislação, que é muito benéfica, embora nós estejamos falando de saúde, de doença, né? Mas é muito benéfico do ponto de vista do contribuinte, pessoa física. Se você comparar essa legislação com a legislação dos gastos com instrução, vê que é completamente diferente, porque a instrução já tem limite individual, já tem limite do conjunto e assim por diante, né? Então, o problema é que o secretário da Receita Federal falou que a ideia da Receita é isso, que quer fazer tudo, mas a entrevista foi muito sintética, muito rapidinha, e não ficou bem esclarecido o que a Receita pretende com isso. Claro, nós voltamos a repetir. Nós estamos hoje no dia 27 de novembro. Na semana passada, tanto a coordenadora lá da equipe, quanto o próprio secretário da Receita e o ministro da Economia disseram que nesta última semana de novembro, o projeto seria detalhado, esclarecido e seria remetido ao Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado. Ora, nós estamos na quarta-feira, dia 27 de novembro. Se acontecer isso até o final do dia, tudo bem. Aí vai restar o quê? Quinta-feira, 28 e sexta-feira, dia 29, né? Então, estamos torcendo para que isso realmente venha a acontecer. Muito bem, vamos a mais alguma dúvida que acabou ficando em relação a esse projeto. Bom, uma grande dúvida é o que significa a expressão limite geral. Na entrevista concedida à imprensa, o secretário referiu-se a um limite geral. Como as despesas médicas não têm qualquer limite, como a gente falou, mas as despesas com instrução são limitadas, ficou a dúvida sobre esse tal limite geral. Até porque, diga-se de passagem, o limite de gasto com instrução é muito baixo, considerando os atuais preços praticados pelas escolas particulares em todo o país. Exatamente. Então, a dúvida é o seguinte: como limite geral? Existe um limite geral, ou existirá um limite geral para despesas médicas e despesas com instrução? Como vai somar uma coisa com outra para não poder ultrapassar esse limite? Realmente, esse aspecto do limite geral, ele acabou deixando muitas dúvidas e a gente cada vez tem mais ansiedade em saber exatamente o que o ministro da Fazenda, o que o secretário da Receita e o que a assessora especial quiseram dizer ao utilizar essa expressão limite geral, que juntar despesas médicas com despesas de instrução é mais ou menos como juntar melancia com laranja. Não vai dar liga, não vai dar muito certo, né? Então, estamos aguardando aí a divulgação completa desse projeto, dessa proposta, para esclarecer todas essas dúvidas. Não é mesmo, Júlia? Isso aí, pessoal. Bom, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre o imposto de renda da pessoa física e dessa vez, na verdade, pessoas jurídicas, perdão. Nós vamos analisar a possível tributação dos lucros e dividendos distribuídos pelas pessoas jurídicas. Exatamente. Como nós sabemos, a distribuição de lucros ou dividendos ela está isenta desde o dia 1º de janeiro de 1996. Nós temos muitos, né? Mais de 20 anos com essa isenção. E aí, de repente, surgiu novamente essa ideia, o secretário falou, o ministro falou, etc., que haverá uma modificação da lei para ressurgir, para voltar, né, essa tributação sobre a distribuição de lucros ou dividendos. Muito bem, estamos aguardando e vamos ver o que vai acontecer, se realmente sair nessa semana. É isso aí, Júlia. Isso aí, pessoal. Bom, antes de terminar, gostaria de lembrar para vocês se inscreverem no nosso canal aqui no YouTube e também acessarem o nosso site, que é netcpa.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Ok, pessoal, até o próximo vídeo, então, para falarmos da distribuição de lucros
pelas pessoas jurídicas. Muito obrigado.